Alô, turma, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Bom, o nosso papel é esse, gente, da gente trazer a informação, da gente poder esclarecer, independente do momento, na alegria ou na tristeza, acima de tudo, o nosso compromisso é com os assinantes, com os sócios do Vasco, com os torcedores do Vasco espalhados pelo mundo inteiro que prestigiam o canal Atenção Vascaínos. Na última segunda-feira, eu disse durante a live, tivemos aqui com a presença do Miranda, zagueiro, que na minha opinião, e na opinião dos que estavam aqui, era um momento muito propício para que o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Alexandre Campelo, pudesse esclarecer assuntos. Muita discussão, muitos problemas levantados, muitas dúvidas, a questão que envolveu a saída de quase todos aqueles que compõem a parte financeira do Vasco, problema político, que não é algo incomum ao clube, questão de faz um time forte, gasta mais, não gasta menos, não está tendo austeridade, enfim. E o presidente Alexandre Campelo aceitou o nosso convite, ele está aqui conosco e nós fizemos aqui a exigência de duas regras. Uma, sem cortes, a gente vai direto, todas as perguntas vão ser respondidas e essa é a segunda regra. Se ele quiser responder. As perguntas vão ser feitas, não temos aqui nenhum cunho político, zero disso. Para quem conhece o canal sabe qual é a nossa filosofia, mas acima de tudo a gente tem que perguntar. Se ele vai responder, ele responde da maneira que ele quiser. Fizemos esse acordo, tudo tranquilo, sem problema nenhum, e eu já vou perguntar ao Campelo. Primeiro agradecer, muito obrigado pela deferência de atender o canal. Estamos passando de 93 mil assinantes. E olha, Campelo, eu vou lhe dizer, a gente recebe pergunta do mundo inteiro, cara, é impressionante. Austrália, Áustria, Rússia, Japão, Estados Unidos, Portugal, enfim. E eu queria fazer uma pergunta a você, que eu tenho uma curiosidade muito grande. Quando você começou o seu mandato em 2018, foi muito emblemática aquela questão das passagens. O Vasco não tinha dinheiro para viajar para o Chile, para uma pré-Libertadores. Passados aí 2 anos e um pouquinho, você completou agora 2 anos domingo, no último domingo agora. A situação melhorou? É a mesma? Ou apenas, desculpe a força de expressão, mudaram só as moscas? O que está acontecendo? Como é que você faz a comparação desses seus 2 anos, do seu início de mandato para o seu início do último ano de mandato? Campelo. Bom, primeiro, agradecer aí o convite. É uma oportunidade fantástica de participar, especialmente de poder esclarecer uma série de questões que tem habitado aí na a cabeça dos vascaínos. Então, quando nós assumimos o clube tinha uma dificuldade enorme, né? A dificuldade era muito grande. Como você bem disse, o clube não tinha dinheiro para pagar as passagens, não só as passagens, né? Não existia qualquer recurso no clube. O clube tinha, na ocasião, uma única conta garantida, né, com um limite de cheque especial de 1 milhão, dos quais 980 estavam já comprometidos, ou seja, tinha um limite de crédito de 20 mil reais. Mas mais do que isso, não existia qualquer perspectiva de entrada de receitas, de entrada de recursos. Então nós não tínhamos dinheiro para receber de nenhum tipo de patrocinador, né? Existia um contrato assinado com uma empresa que seria, teoricamente, o patrocinador master e que deveria fazer um pagamento no dia 31 de janeiro, mas que desde o início nós não acreditávamos que isso fosse acontecer. Não existia recurso para entrar de material esportivo, de televisão, enfim, nenhum tipo de recurso que pudesse fazer parte do fluxo de caixa do clube ali no primeiro momento ou nos primeiros meses. Então era uma situação caótica, né? E só foi possível o clube se manter de pé em função de um empréstimo emergencial que foi feito.
Logo em seguida, na sequência, nós começamos a trabalhar, buscar o entendimento do tamanho da dívida e chegamos a um número, a partir do primeiro balanço que foi publicado, de que a dívida era de 680 milhões. Naquela ocasião, o Vasco tinha uma receita no ano que havia terminado, né, no ano de 2017, uma receita de 200 milhões para um custo anual de algo em torno de 180 milhões, se não falha a memória, ou pouco mais. E a gente, desde então, vem trabalhando no sentido de reequilibrar o clube financeiramente. E no que consiste esse trabalho? Então, no primeiro momento, nós identificamos onde era possível reduzir essas despesas. O clube tinha uma folha salarial, uma folha bruta, né, do futebol, em torno dos 5 milhões, tinha um custo mensal na casa dos 14 para 15 milhões, e nós fomos trabalhando para reduzir esses custos e para aumentar a receita. E de lá para cá, nesses 2 anos, tivemos grandes avanços no que diz respeito à reestruturação do clube, não só a financeira, mas a parte da gestão, de modernização do clube, de aproximação com o sócio, programa de sócio-torcedor, enfim, a relação com as mídias, a imagem do clube para o mercado. Então, acho que hoje nós avançamos muito em tudo isso. Hoje o clube tem a sua camisa com, acho que 5 ou 6 patrocinadores estampando a camisa do clube. Hoje você tem um sistema integrado para gerenciar o clube, você tem processos no clube que são bem estabelecidos, como, por exemplo, o setor de compras. Nós qualificamos o clube, o financeiro do clube, a parte de contabilidade, o departamento médico, enfim, fizemos um investimento grande em pessoas, qualificando mais, reduzimos a despesa do clube, aumentamos a receita, como eu disse, mas especialmente reduzimos a dívida no primeiro ano já com um superávit de 65 milhões. Então a gente, os números demonstram a evolução do clube. O ano 19 também foi um ano difícil, mas a expectativa é de que o balanço demonstre um superávit também em 2019, apesar das dificuldades, apesar do Vasco não ter tido nenhuma venda de jogadores, que hoje todos, né, que estão no futebol, que vivem o futebol, sabem que isso faz parte das receitas do clube. Os clubes que mais performam em termos de receita no cenário nacional são os que mais vendem jogador, o que mais se beneficiam de recursos oriundos da venda de atletas. E no ano 19 nós não tivemos a venda de nenhum jogador. Isso teve um impacto, havia uma previsão de entrada de recursos oriundo da venda de atletas, de ativos, e isso não aconteceu. Então, é óbvio que isso traz um impacto, fez com que o nosso fluxo de caixa tivesse maior dificuldade, mas ainda assim tivemos grandes avanços, e eu posso inclusive demonstrar para vocês que foi o pagamento de dívidas. Para você ter uma ideia, muito se fala que nós não honramos com alguns compromissos, que deixamos de pagar atletas e funcionários, mas na realidade isso se deu muito em função dessa dívida. Nós tínhamos um planejamento que era fazer uma operação financeira através de uma antecipação até pequena de receitas das cotas de TV, e paralelamente nós negociávamos com eram inicialmente 11 credores, 11 penhoras que incidiam sobre os recursos da televisão, e no final chegaram mais duas ou três penhoras, e adicionalmente uma penhora ainda maior, que foi da PGFN. Então isso bloqueou todos esses recursos, né? Essas penhoras, sem contar o da PGFN, elas totalizavam 63 milhões e 500 mil. Para esclarecer, PGFN é Fazenda Nacional. É Fazenda Nacional. Perfeito. Não estou levando em conta a Fazenda Nacional. Dívidas fiscais, né? Isso. Sem levar em conta as dívidas fiscais, a dívida com 14 credores, e aí entenda, ex-atletas, empresas,
fornecedores, e que eram dívidas que já vinham, muitas delas, há mais de 10 anos. Só esses 14 credores, eles totalizavam uma dívida de 63 milhões e 500 mil. Ela é significativa. Nós conseguimos negociar, conseguimos reduzir esses valores em mais de 13 milhões, pagamos 24 milhões no primeiro momento e o restante, então, foi negociado para serem pagos 6 milhões, mais ou menos 6 milhões e 800 no ano no próximo ano e 12 milhões no decorrer de 2020. Deixa eu te perguntar, a questão de pagar, isso seria inevitável? Seria inevitável, né? De qualquer forma, ainda que nós não tivéssemos negociado, com essas penhoras, o que iria acontecer? A televisão pegaria esses 22 milhões que nós tínhamos direito e, ao invés de nos pagar, por força de lei, eles teriam que direcionar esse dinheiro para esses credores. Não seria suficiente, mas seria todo ele consumido por esses credores. Aconteceu no final do ano por uma coincidência. Poderia acontecer em janeiro, fevereiro, aconteceu no final do ano porque já vinha sendo penhorado. Sim. Né? De janeiro a outubro, nós não recebemos da televisão R$1 sequer. Porque toda a receita que era para ser paga ao clube, ela era consumida com ato trabalhista, com antecipações anteriores e com esses credores. Ou seja, o credor A, o Vasco devia lá 3 milhões, ele penhorou as receitas e 20%, digamos, ou 10%, ou 15% deveria ser depositado. Então, todo mês, parte do que tinha do que tinha para receber, 15% ou 20% era depositado até pagar esse credor. Isso vinha sendo feito ao longo do ano e nós não recebemos nenhum centavo até outubro. De janeiro a outubro não entrou nenhum centavo. O Vasco sobreviveu tão somente de receitas de patrocinadores, de sócio-torcedor, de renda, entendeu? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É por isso que talvez você tenha que ter feito, no caso financeiro, a tal da escolha de Sofia, ou pagava o Profut, ou pagava salário, é isso? Não, o Profut, ou você paga uma coisa ou paga outra. Porque o Profut deu uma confusão danada agora, até acusação de que o dinheiro foi liberado e que não... Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente tem a todo momento que fazer escolhas, né? Então, entrou 5 milhões. O que eu tenho para pagar? Bom, eu tenho fornecedor de alimento, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho folha salarial. O que é mais importante? E você vai, apagando incêndios, né? Então, paga uma coisa aqui, paga outra ali. Mas era um risco calculado. Sabia que a qualquer momento a questão do Profut podia estourar. Não é o Profut, a gente até, a gente pagou aí o Profut, mas era como um todo, né? Era tudo. Se você não tem dinheiro para pagar, o que você vai fazer? Né? Então, se eu recebo 5 milhões agora, eu pago o quê? Eu pago o salário dos jogadores, eu pago a conta de água de 900 mil, ou vão cortar a luz, ou vão cortar a água, ou eu pago o imposto, o que eu pago? A verdade é que o recurso que entra é muito menor do que o que tem para se pagar. São os números que eu te dei. Nós temos 63 milhões e 500 de dívidas antigas, que estão penhorando. E entrou 22 milhões. O que eu faço? Então, por mais que a gente coloque dinheiro para dentro, e a gente demonstrou isso nos anos de 18 e 19, essa entrada extra de recursos não é suficiente para pagar as dívidas, né? Nós temos um plano e que está sendo trabalhado, e esse aqui fez parte, que é da redução de dívida. É você pegar alguma antecipação, negociar melhor, pagar à vista e reduzir a dívida. E é isso que está sendo feito. Então, nesse primeiro momento, como eu te falei, com 24 milhões, nós resolvemos uma dívida de 63. De que maneira? Bom, dando isso de entrada, negociando uma redução, então houve deságio em grande parte, quer dizer, desses 65, 37 milhões a gente conseguiu negociar, os outros não tinha como negociar porque já era depósito, não havia como negociar, ou outros não aceitaram. E a gente pagou 24 milhões, parcelamos mais uma determinada quantia, que se não me engano são 21 milhões.
e deverão ser pagos ao longo do tempo. Então, essa é uma forma de você ir tratando a dívida, para que ela não sufoque tanto o clube, para que ela não sufoque o fluxo de caixa. Senão, ela vai continuar incidindo. Você tem para receber, mas o dinheiro não entra, porque ele vai direto na fonte e pega os seus recursos. Hoje, na verdade, a sua gestão é uma gestão que tem muito mais a necessidade de pagar as dívidas do que pensar em qualquer outra coisa. Não tem escapatória. Ou você paga a dívida... Não dá para fazer um investimento. Não tem como. Isso é inevitável, porque o dinheiro não chega a entrar no caixa do clube. É inevitável. E como é que sobrevive, Campelo? Como é que faz? Como é que você vai pagar fevereiro agora, por exemplo? Essa é uma dificuldade. Essa é a dificuldade que vem se enfrentando, né? E que tem que ser enfrentada. E você só consegue resolver mantendo a austeridade. E é isso que a gente está fazendo, né? A gente está trabalhando de maneira muito austera. Nós tínhamos um custo mensal de mais de 14 milhões, hoje é de menos de 12. Ou seja, houve uma redução drástica de dívida, de custo do clube. E um aumento de receita. Aí começa a sobrar dinheiro para você pagar as dívidas. Mas você não paga da noite para o dia. É muito simples, isso é matemática. Se eu devo 650 milhões e eu tenho um superávit de 65, eu vou levar 10 anos para pagar isso, concorda? Uhum. Ou mais, porque esses 650 eles tendem a ir sofrendo correção. Então você tem que ter não só ter superávit para ir pagando a dívida, mas o ideal é que você conseguisse recursos para pagar isso à vista e de onde você pegou pagar parcelado. Agora, essa dívida que você tem, que o Vasco tem, ela está escalonada, porque, por exemplo, você tem o ato trabalhista, que você divide uma parte dela. Parte dela tá organizada. O que mais mata é o quê? São as cíveis? As cíveis. Uhum. Você tem, por exemplo, dívidas fiscais. Elas foram negociadas, né? Eu falei aqui de uma parte. Existia mais 60 milhões de dívida fiscal, que foi negociada. Nós pagamos aí mais de 8 milhões e parcelamos o restante. Então, isso está equacionado. A dívida fiscal, de certa forma, ela está equacionada. Ela está sendo paga, ela vai ser paga ao longo do tempo. Então, você tem lá, 300 milhões mais ou menos de dívida fiscal, mas que já está parcelada aí em 20 anos. O problema maior é o restante dessa dívida que está ali o tempo todo te sufocando, porque é uma dívida já vencida, tá certo? É uma dívida que já venceu, não foi paga e você está sendo cobrado. Bom, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui, diretas, tá? Você hoje está sendo muito cobrado por uma situação, essa palavra que está aí na moda, a tal da austeridade, né? Você acha... Primeiro eu quero saber de você, o que é hoje para você ser austero no Vasco? Como é que você comprova a sua austeridade? Qual é a segurança de que aquilo que foi dito pelas pessoas que estavam ao seu lado no financeiro, de que você não está sendo austero, principalmente com as medidas do futebol? E eu lhe pergunto, um orçamento que começou com 5 milhões, baixou para 4.200 e diminui agora mais 1 milhão em relação ao futebol. É austeridade ou é má gestão, presidente? Baixar tanto, cada ano, baixar um pouco mais do futebol, quando deveria, de repente, aumentar. O que é isso? Eu acho que é austeridade. Má gestão seria você aumentar esse custo sem ter a garantia de que você vai botar o recurso para dentro. Isso seria irresponsabilidade. Mas não é um risco ficar baixando o futebol todo ano? Não, então, vamos lá. Esse é o risco que eu briguei. Esse é o risco que eu defendi. Briguei não, que eu defendi. Essa é a divergência. Vamos começar aqui fazendo um reparo. Quando se fala em austeridade, né, tem que se lembrar o seguinte: austeridade é a minha palavra, austeridade é o meu compromisso. Quem assumiu o clube com o compromisso de ser austero fui eu. Eu trouxe as pessoas, eu comecei a trabalhar nisso e banquei toda essa situação. Eu banquei tudo aquilo que vem acontecendo no clube, né? Então a gente tem sido austero desde o início. Porque foi na minha gestão que a gente cortou os custos, foi na minha gestão que a gente tomou todas essas iniciativas. Então, eu não estou indo de maneira contrária à austeridade. Pelo contrário, eu estou mantendo a austeridade e estou te mostrando em números. Eu só não concordo em baixar abaixo de um determinado limite, porque eu acho que isso tem prejuízos maiores, né? Porque a argumentação é o seguinte, então vamos lá, só para que fique claro. Quando eu assumi o clube, a folha salarial era em torno de 5 milhões. 5 milhões.
Eu já no início, quer dizer, a gente teve dificuldade porque tinham muitos contratos que eram de longo prazo, mas a gente, ao longo do tempo, foi conseguindo tirar um jogador aqui, um jogador ali, trazendo outro e tal, e reduzir esse custo ainda no primeiro ano. Então nós terminamos, eu tenho aqui a nossa folha salarial de novembro de 2018, ela foi de 4 milhões e 50, contando o que os jogadores recebem na carteira e o que eles recebem de imagem. O bruto, o salário bruto deles. Em 2019, nós começamos com o mesmo propósito de reduzir custos, de reduzir talvez ainda mais, além desses 4 milhões e 50, era a ideia. Mas no decorrer do ano, nós verificamos que o time claudicava, que a gente precisava trazer mais um ou outro reforço pontual, ou poderíamos cair, né? Acho que todo mundo tem aqui vivo na lembrança o que foi 2019. Então, na primeira fase ali do Campeonato Brasileiro, nós tivemos dificuldade. E aí trouxemos alguns jogadores, como o Richard, como o Guarim e tal, e conseguimos equilibrar e terminar o ano sem sustos, em 12º lugar. Isso com uma folha em novembro de 2018 de 4 milhões e 200 mil reais. 4 milhões e 200 mil reais. A proposta que algumas pessoas, e não é de toda a diretoria, mas de algumas pessoas para 2020, é que nós, dado a dificuldade prevista de fluxo de caixa, que nós deveríamos ser ainda mais radicais, né? Existia uma previsão de orçamento com uma receita maior do que dos outros anos, mas entendia-se que deveria baixar ainda mais o custo. E onde é que poderia se baixar o custo? Nós já tínhamos baixado, eu já tinha cortado o basquete, eu já tinha cortado no atletismo, eu já tinha cortado em diversos setores. E fui eu que cortei. Então eu já tinha feito várias reduções. E num clube de futebol, onde é que você tem o maior peso na folha salarial? É no futebol. Então entendia-se que nós deveríamos baixar para 3 milhões e 300 mil. Baixar para 3 milhões e 300 mil a folha do futebol, dos atletas, isso significa que nós deveríamos dispensar todos aqueles que terminaram o contrato dia 31, que de fato saíram, e não trazer absolutamente ninguém, nem o Germancano. Então, e montar um time com os remanescentes e com os jogadores da base. Eu tenho valorizado muito a base, né? Eu investi na mudança de filosofia da base, eu investi em profissionais da base, a base tem mostrado grandes resultados. Eu trabalhei bastante para que esses atletas tivessem oportunidade no futebol profissional. No ano passado, eu recebi várias críticas que o elenco do Vasco era inchado, que tinha 40 jogadores, e ele só tinha 40 jogadores porque a maior parte eram jogadores da base, que eu fiz questão que passassem pelo profissional e que não fossem dispensados sem antes ter uma avaliação profunda, uma avaliação longa. Por isso é que existia aquele número. Então, eu sou um dos maiores, se não o maior defensor de que a gente tem de fato que usar a base, mas a gente tem que usar a base com responsabilidade. Eu não posso pegar 6, 8, 10 jogadores da base, botar no time de cima e achar que todos vão corresponder e que a gente não vai correr riscos. Então eu acho que a gente deve sim fazer contratações pontuais, deve se manter fiel a essa política de austeridade, mantendo uma folha salarial baixa, mas dentro de uma faixa de segurança, dentro de uma faixa que eu não corra risco de cair. Então, essa equipe que está aqui hoje, ela me custa 3 milhões e 700 mil reais. 3 milhões e 700 mil reais. Incluindo o Germancano. Incluindo o Germancano. A ideia é negociar com alguns jogadores que não farão parte, ou seja, não estão dentro dos planos para 2020, negociar a saída deles, ou através de empréstimo, ou de algum acordo, conseguindo baixar ainda mais esse... Isso é viável? É viável, sempre. Nós fizemos isso várias vezes, né? E se faz isso rotineiramente no futebol. Então, baixar mais alguma coisa
para que eu possa trazer mais alguns jogadores e manter a minha folha salarial ali na casa dos 4 milhões. Qual a economia que você já fez com os jogadores que saíram já no final do ano? Você tem ideia? Já chega a 1 milhão? Mais de 1 milhão. De todos aqueles que estavam emprestados e acabaram retornando? Quase 1 milhão. Agora eu queria te fazer uma pergunta que é uma dúvida. O que acontece? Alguns que estavam emprestados voltaram. Mas o Vasco pagava metade do salário, tinha. Sim, enfim, mas quando volta eu tenho que pagar tudo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: com os que saiu, eu economizei 1 milhão. Mas alguns voltaram e volta para mim a obrigação de pagar. O exercício agora é de negociar com esses atletas, e a gente já está fazendo, já com êxito em alguns, de colocar eles em algum clube que eles possam jogar, e, enfim, reduzindo, digamos assim, ainda mais a folha. E a ideia, como eu disse, é que a gente tenha uma equipe na faixa dos 4 milhões. Isso me dá a garantia, me dá a segurança de poder disputar ali pelo meio da tabela, pelo menos, sem o risco de cair. O que eu não admito é montar uma equipe, fazer um corte tão drástico, de maneira que a gente corra o risco de cair. Agora, isso não tem uma regulamentação, Campelo? Porque foi feita uma reunião, ao que parece essa resolução a partir de outubro, e no dia 26 de dezembro foi feita a reunião no Conselho Fiscal para aprovação do orçamento. Você já não sabia que aquele orçamento seria aprovado? Como é que ficou isso? Você brigou por isso na hora? Você se arrependeu de... Porque isso passou por você. Você se arrependeu de ter aprovado? Porque isso foi, né, colocado em pauta e foi votado. Como é que foi isso? A ideia inicial é que, quer dizer, eu sempre batalhei e disse que achava que isso não era possível. Até topei a gente começar o ano dessa maneira, mas no meu modo de ver, isso não se sustenta. A gente em algum momento vai ter que trazer. E aí, se fosse o caso, a gente faria, digamos assim, e é possível isso... Uma verba suplementar. Algum ajuste no orçamento. Sim. E aí justificando. Né? Então, essa é a ideia. Hoje, por exemplo, um jogador, vou citar aqui, tá? Independente de contratar ou não, um Dedé, um Guarim, que são os nomes mais em voga. Esses jogadores hoje, se vierem para o Vasco, vêm muito mais numa parceria com o clube, digo, participação em royalty de camisa, participação em renda, garoto propaganda, seria mais ou menos uma alternativa ou não? Dá para incluir, pelo que eles pedem, são jogadores valorizados, dentro desse orçamento, dessa suplementação que você pensa? A ideia é que eles venham sempre dentro do orçamento que é possível pagar. Né? Então, a gente quer muito, mas tem que ser dentro de um orçamento. Tem que ser dentro de uma realidade do clube. Nós não vamos fazer nenhum tipo de loucura. Você disse aqui uma vez, quando você veio aqui no canal, e a gente fez essa pergunta, eu faço de novo porque eu tenho que fazer e eu sou combatente a isso. Eu acho que você cometeu um erro muito... Não foi um erro premeditado, obviamente, mas o que acontece? De você contratar o Alexandre Faria para ser seu diretor executivo do ano passado. Nada contra o profissional, tá? Mas eu acho que ele tem alguma ingerência direta no inchaço do elenco de uma maneira com jogadores que não deram certo. Eu acho que são riscos. Você acha que foi um equívoco e você acha também atrelado a isso, que é um erro o Vasco, você acumula, não ter um VP de futebol direto para ser seu olho ali dentro cobrando, que de repente você tem muita coisa para fazer e no futebol seria legal ter alguém para fiscalizar isso, Campelo? Bom, primeiro, assim... É uma opinião minha, tá? Opinião, claro. Tá. Eu respeito, mas divirjo. Eu acho assim que... Não vou nem entrar no mérito se a contratação do Alexandre foi certa ou foi errada, se ele é bom ou mal. O que ele fez? Mas não se pode imputar ao profissional com a responsabilidade exclusiva. Toda contratação ela envolve conversas, entendimento entre as partes. Você não vai contratar um jogador sem antes falar com o treinador. Você não vai contratar um jogador sem antes conversar com outros profissionais. Mas fazer contrato de 2, 3 anos com jogadores que de repente veteranos não é um erro de avaliação? Depende, né? Assim, se você pensar friamente nisso, sim. Só que futebol é momento. Sim. Você tem que pensar o momento. Então, tem um determinado jogador, não vou aqui citar nome, que as pessoas muitas vezes questionam, mas o valor parece alto, mas por que 2 anos e tal? No momento da renovação, a gente estava numa sinuca de bico. A gente não conseguia trazer ninguém
O jogador tinha a chance de sair, tinha a oportunidade de sair, tinha uma proposta, queria sair, e era com ele que a gente contava. E aí, como é que faz? O Bruno César não foi uma avaliação errada, por exemplo? Eu estou dizendo, o Bruno César hoje está até afastado, não está treinando. Por ser um jogador que veio de Portugal com problemas. Eu estou colocando até o seu lado médico, eu vou lhe perguntar de dois outros atletas, o Breno e o Ramon, que passaram em 2019, são grandes jogadores, grandes profissionais e não estão lesionados porque eles querem. Aconteceu. Mas passaram em 2019 ganhando e não jogaram. Não está na hora de definir isso um pouco, presidente? Chegar e dizer, olha, vai, não vai, dá, não dá. Bruno, vai engrenar ou não vai? Não está na hora de parar, de fechar essa torneira? Isso seria ótimo se não houvesse lei. Existe lei que regula isso. Você tem um contrato. Então, mas aí entra dentro daquela ideia de acordos, de tentar sentar, conversar? Sim, isso é feito a todo momento. Toda vez que você tem algum atleta que não está correspondendo, que não está dentro da sua expectativa, que você não faz parte dos seus planos, e aí não faz parte dos planos não é porque ele é feio ou bonito, não faz parte dos planos porque ele não tem correspondido à expectativa. O rendimento não tem sido o desejado. Toda vez que isso acontece, a gente tenta, de alguma maneira, solucionar. Mas, em último caso, vale o contrato. Se houver entendimento do atleta que é interessante para ele, que aqui ele não vai jogar, que é bom para ele buscar um outro espaço, ótimo. Se o atleta entender que não, que ele tem que ficar, é difícil solução. Eu acho que é até importante para o torcedor entender difícil isso, né? Você manda embora, não é assim, né? Manda embora, você tem que pagar todo o contrato e mais uma multa que acho que é 100%. Então não é assim que funciona, né? E aí vamos lá. Você está falando aí do Bruno. Nenhuma contratação é feita assim. Uma única pessoa achou que deve trazer e traz. O nome chega através de alguém, enfim, não importa se é através do supervisor, se é através do executivo ou do treinador, e ela é analisada. E, enfim, naquele momento, o Bruno é um jogador que teve uma fase muito boa no Brasil, estava jogando na Europa, estava jogando num grande clube de Portugal e entrando, jogando. Então, assim, se é bom para jogar no futebol europeu, por que não no futebol brasileiro? E era uma posição... Esse é um raciocínio, era uma posição carente. Vale lembrar que naquele momento uma grande parte da torcida pedia. É fácil a gente fazer engenheiro de obra pronta, né? Tá tudo pronto, aí não, isso aqui, essa parede está no lugar errado. Né? Então, é um atleta que sempre foi um profissional correto, que sempre se dedicou, que trabalhou. Se ele não está correspondendo, se ele não está nos planos do treinador, ele tem que ser tratado de maneira responsável, de maneira correta. E é assim que a gente faz sempre. Deixa eu te fazer, porque foi ontem, na verdade na segunda-feira, o Adriano Mendes, que era o seu VP de controladoria, soltou uma nota oficial e ele fez algumas críticas aqui abertas à questão de inchaço do elenco, da necessidade de se esvaziar e três coisas que foram bastante contundentes dele. De que o Abel, ele discordava que o Abel vinha ganhando mais do que o Luxemburgo. De que o Cano foi um jogador contratado fora do orçamento e que você gostaria de contratar 3 jogadores da mesma forma, jogadores que estariam fora de um orçamento. Diante disso, eu queria que você opinasse sobre o que foi falado pelo Adriano Mendes e também da saída do João, que foi o VP de Finanças, enfim, desse seu pilar aí de finanças, de repente todos debandando. Foi uma opção, na sua opinião, técnica ou foi uma posição política? Qual é a sua opinião, presidente? Olha, eu acho que não vale nem a pena a gente avaliar se isso é técnico ou se é político, porque vai ser a minha opinião aqui no momento, né? Há uma declaração por parte deles de que é técnico, de que não é político. O tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer. Me estranha muito não ser político, mas ser, digamos assim, fruto de uma declaração tão extensa, com tantas riquezas de detalhes e especialmente numa descrição de todo o trabalho que vem sendo feito, muito na primeira pessoa, né?
todos os trabalhos do Vasco, toda a reestruturação do Vasco, tudo que o Vasco tem feito ao longo desses 2 anos, ele só aconteceu porque existe um presidente com firmeza nos objetivos. Todo esse projeto de gestão que existe no Vasco, ele teve início lá na campanha, lá em maio de 2017, quando eu me convenci de que eu deveria ser candidato e as minhas duas questões que eu coloquei naquele momento, que eram importantíssimas para que eu viesse como candidato, é que, primeiro, nós deveríamos ter um plano de gestão. E desde o início, eu trabalhei muito para organizar esse plano de gestão. Eu montei um comitê de gestão. Enquanto a maioria achava que a gente devia ter só um comitê político, eu entendia que nós tínhamos que ter um comitê de gestão. E tudo que está sendo feito hoje foi traçado, foi desenhado lá atrás, nesse comitê de gestão que eu montei. A ideia foi sua, a cabeça foi sua nisso. Exatamente. Óbvio que todo esse processo é fruto de discussão. Nós nos reuníamos, 5, 6 pessoas, para discutir os problemas do Vasco e as soluções. Então, todo esse projeto, ele teve início lá. E ele só se sustentou até aqui porque tinha um presidente que tinha vontade política de fazer isso. Um presidente que capitaneava tudo isso. Então, esse foi sempre o meu compromisso. Meu compromisso foi sempre o de austeridade, de resolver o equilíbrio financeiro do clube, de modernizar o clube, de criar um projeto de CT. Eu sempre defendi isso. Eu defendi a ideia de que o CT deveria ser uma área que abrigasse tanto a base quanto o profissional. As pessoas achavam que devia ter 2 CTs, eu achava que devia ser um com todo mundo, para que houvesse uma integração maior, já muito baseado na filosofia, pelo meu entendimento de futebol, daquilo que eu vivia no futebol. Enfim, as coisas vêm acontecendo porque existe um alinhamento entre aquilo que o presidente pensa, aquilo que o presidente briga e o que as pessoas que estão em volta, que fazem parte da gestão. Óbvio que não é só o presidente. Ninguém faz nada sozinho. Isso é um trabalho de equipe. Que vai muito além dessas pessoas que aí estão. Existe muito mais pessoas envolvidas. Tem um jurídico envolvido, tem funcionário do financeiro envolvido, tem um grupo grande tem KPMG envolvido, dando suporte. Então esse projeto é muito maior do que 1 ou 2 pessoas. Só para concluir. Eu queria te perguntar, você está se sentindo, eu te conheço há algum tempo, você está se sentindo assim, como se tivesse sido traído? Porque nesse ano, que é um ano de eleição, isso acontece? Porque se a coisa acontecesse ano passado, talvez fosse diferente? Não, você se sente traído? Traído não, mas surpreso, porque você não esperava a isso. argumentação é da falta de austeridade. E eu não vejo falta de austeridade. O que é? É o futebol? É o corte na folha? Quer dizer, nesse último ano, então o clube vem apresentando melhoras, mas aí no último ano você tem que cortar no futebol, mais do que já se cortou. Nós tivemos problema de fluxo de caixa em 2018, nós tivemos problema de fluxo de caixa em 2019, e a gente sabe que vai ter em 2020. Mas por que eu tenho que correr o risco de cair? Porque com um elenco de 3 milhões e 300, a gente cai, eu não tenho dúvida que a gente cai. Tem certeza disso? Eu tenho certeza que a gente cai. E como presidente do clube, foi isso que eu coloquei. Eu não vou admitir isso. E aí a argumentação, mas a gente não vai conseguir pagar a folha, a gente não vai conseguir pagar isso. E aí, se baixar para 3.300, vai conseguir pagar tudo? Quer dizer que eu não posso recuperar o clube mais lentamente? Se está previsto um superávit de mais de 100 milhões, esse superávit não pode ser só de 100 milhões? Eu não posso levar alguma coisa para o ano que vem? Eu vou correr o risco de cair? Então isso cabe ao presidente. Esse tipo de decisão cabe ao presidente. E eu tomei a decisão, eu não me omito. Eu não vou baixar além disso.
daquilo que eu acho que é a linha da segurança. Fora uma série de outros pontos que eu sempre coloquei, de que no momento em que eu reduzo a minha folha salarial do futebol de 4 milhões, 4 milhões e 200 para 3.300, eu monto uma equipe teoricamente mais fraca. Por exemplo, na equipe que se sugeriu, eu vou ter problema, porque em alguns momentos eu não vou ter jogador para botar. Não tem peça de reposição. Então, com uma equipe dessas, certamente eu vou caminhar menos na Copa do Brasil. Eu vou caminhar menos na Sul-Americana. Tudo competição no primeiro semestre, né? Agora, exato. Piloto, né? Eu vou ter problemas no Brasileiro. Digamos até que não se caia. Mas entre você chegar em 16º e você chegar em 10º, só aí já tem uma diferença de 6 milhões ou mais. Então eu acho que isso não é gasto, isso é investimento. Quando eu saio de uma folha de 3.300 e vou para 4 milhões, essa diferença, que representa lá, 13 milhões ao longo do ano, eu acho que ela é facilmente equilibrada com manutenção de sócio-torcedor, porque com o time mais fraco você vai ter dificuldade de manter esse pessoal todo que aderiu ao programa de sócios, todos esses torcedores que estão ajudando o clube. Né? Eles vão se perguntar, mas e cadê o dinheiro? A gente não botou dinheiro aí no sócio torcedor? Não é para ajudar o clube? Como é que tá esse E aí negócio? eu enfraqueço o time. Você pegou aqueles 12 milhões e teve que pagar penhora, eu vou mostrar tudo aqui para você. Então eu acho que a gente fideliza mais jogador, mais sócio-torcedor. Eu acho que a gente aumenta a premiação em Copa do Brasil, em Sul-Americana e no próprio brasileiro. Tá certo? Sem contar que você tem mais receita de jogos, de tudo. Então isso acaba se equilibrando. E essa foi sempre a argumentação que eu usei. Dinheiro traz dinheiro. Exatamente. E assim, parece até que eu tô pregando aqui em fazer um investimento de 6, 7, 8 milhões no futebol, o que não é verdade. Eu estou brigando só pela manutenção de uma folha salarial que é menor do que eu assumi, cerca de 1 milhão menor do que quando eu assumi. O ideal seria o quê, Campelo? 4.200? Era o que era em 2019? Exato. É o que eu acho que razoável para a gente manter um resultado mais ou menos igual ao que nós tivemos em 2019, talvez um pouquinho melhor, se a gente conseguir ser mais assertivo. Então, acho essa é a questão. Então, assim, eu lamento que as pessoas saiam no último ano, né? Passamos dificuldade em 18, passamos em 19 e aí em 2020 as pessoas acabam saindo entendendo que falta austeridade. Eu sinceramente não sei onde é que está faltando austeridade. Estou mostrando em números que nada mudou. Pelo menos não do meu lado. Bom, vamos agora buscar soluções? Primeiro eu queria que você falasse de grana, tá? Bom, deixa eu só, já que você falou, sim, você me perguntou dos recursos. É isso que eu estou querendo te perguntar. O dinheiro da Van, do sócio-torcedor. Dinheiro da Globo, dinheiro do sócio-torcedor. Sócio-torcedor. Então vamos lá. Receitas do Vasco. A gente primeiro tem que lembrar o seguinte, nós fizemos uma Black Friday, onde o valor do sócio, o que o sócio paga, tá pela metade, ou seja, ele tem 50% de desconto. 6 meses, né? O nosso plano de sócio é um plano de sócio barato. A gente já fez exatamente para trazer o sócio. E com o Black Friday ficou mais barato ainda. Então, o ticket médio bem baixo. Então, vamos lá. Todos esses recursos, até maio, que é os 6 meses que essa adesão garante, ou seja, quem entrou pela adesão tem um compromisso até maio. Depois ele poderá renovar. Isso totalizou 20 milhões e 500 mil. 20 milhões e 500 mil. Tá certo? Desses 20 milhões, só para fornecimento de carteirinhas, e aí pode ser que as pessoas achem que é muito, mas você tem confecção de carteirinha, você tem envio das carteirinhas, isso tem um custo de mais de R$1,5 milhão. Então, já teve que ficar provisionado aqui R$1,5 milhão que a gente não podia mexer, está retido lá. Antes do programa de sócio, nós já tínhamos uma previsão lá atrás para pagar um dos salários
nós fizemos uma operação bancária e que está calcada no programa de sócio. Então, precisou ficar provisionado mais 6 milhões e 300. Tem a comissão da FENG, que é quem opera o programa de sócio, a empresa que opera o programa de sócio, 1 milhão e 900. E mais o pagamento de uma empresa que faz a parte de como é que se diz? Telemarketing. De telemarketing, exato. Que são 450 mil. Então isso já totaliza 10 milhões. Então 10 milhões precisam ficar retidos, daqueles 20 milhões. E 20 milhões e 600, 10 milhões e 154 já ficam retidos. Metade, já foi. Metade. Sobraram 10 milhões 437. Desses 10 milhões e 347, eu posso dizer aqui tudo que foi feito. Nós antecipamos esses recursos, pagamos os funcionários do mês de setembro, os atletas do mês de outubro, isso aí totaliza 4 milhões e 700. Pagamos light, pagamos pessoa jurídica, ou seja, aquelas pessoas que ganham por PJ, né, que não são carteira assinada. Ajuda de custo da base, mais 190. Pagamos quase 3 milhões de Profut. Quase 3 milhões de Profut. Acordo com o banco. Parte de imagem de jogadores. Mais uma parcela de Profut de 150 mil. Algumas prioridades do futebol, porque para que o futebol funcione, você tem que ter uma série de pagamentos, né? Como, por exemplo, o sistema que usa, o GPS que o jogador usa, enfim, uma série de coisas. E por aí vai. Parte operacional, comida, essas férias de coisas, funcionários, né? E tudo mais, totalizando 10 milhões 357. Sobrou 79 mil reais. Então, isso foi o que foi feito com o dinheiro do sócio torcedor. Então veja que todo o recurso... Então vamos lá, arrecadou 20, pagou 10 de despesa. Não é que pagou, os 10 estão... Já estavam lá, né? Mas esses não podem ser utilizados, eles estão lá como garantia para esses pagamentos, tá certo? Então eles não posso mexer. É como se estivessem bloqueados. Tá? Então 50% para pagamento. do sócio torcedor... É mais ou menos, você tem o teu salário, mas você fez, digamos, um empréstimo consignado. Parte está retida lá para esse pagamento. Sim. Tá? E os outros 50% foram todos eles utilizados para pagamento de salários e algumas despesas necessárias para o funcionamento do clube. E mais 3 milhões de Profut. Entendi. Isso foi o que foi utilizado. Sócio torcedor. Exatamente. Os 22 milhões da Globo eu já te disse. A gente usou... Na Fazenda, né? Na negociação da Fazenda. Juntamos com parte de uma antecipação que nós estávamos fazendo para quitar essas penhoras. E aí, quitando essas penhoras, isso acaba liberando o fluxo, porque tudo isso batia na Globo. Deixou de bater. Então, passou a liberar. Então, agora, todo mês, a gente vai receber uma parte. Alguma coisa da Globo. Não é muito, porque, especialmente no primeiro semestre, não há muito recebível, né? Esse novo contrato da Globo, ele concentra esses recebíveis no segundo semestre. Mas essa operação faz com que a gente libere parte dos recursos da Globo. Vale lembrar que continua batendo lá na Globo algo em torno de 500 mil, que é do parcelamento da PGFN, 2 milhões que são do ato trabalhista. O Vasco está em dia com a trabalhista? Tá. Isso é pago direto pela televisão para o Ministério, para o Ministério do Trabalho, para a Justiça do Trabalho. Então, assim, todo o recurso que entra no clube é usado para pagamento de salário, impostos e fornecedores. E como é que você sobrevive, Campelo? Hoje você precisa, claramente, vender um jogador? Você tem que vender alguém no meio do ano? Sim. É a solução desse momento? É a solução. Não só para o Vasco, não só para o Vasco. Claro. Para a absoluta maioria dos clubes. Mas hoje mais urgente para o Vasco. Para a absoluta maioria dos clubes. E há alguma coisa em negociação? Não. Para o Tales, por exemplo? Muita coisa se fala de Juventus, de... Nada. Não pintou nada. Nenhuma proposta. Nenhuma. E isso te dá uma angústia? Não, eu acho que as coisas devem vir no tempo. Cada coisa tem o seu tempo. E como é que você paga a conta amanhã?
A gente está trabalhando. Do mesmo Por jeito exemplo, que a gente vem pagando ao longo de 18 e 19. Trabalhando muito, trazendo dinheiro. Você perguntou da FENG. Da FENG não, da Avan. Avan. Nós fizemos um contrato, brigamos, fomos atrás, conseguimos esse patrocínio, esse recurso, vai entrar para pagamento de salário. Todo ele será destinado para pagamento de salário. Se comenta muito que a Avan já está ajudando aí, por exemplo, ajudou no cano, pode dar uma parcela aí para Dedé, essas não coisas. É verdade. Não é. Aliás, esse é um cuidado que o torcedor tem que ter. Nesse momento tem muito fake news, muita notícia desencontrada, muita coisa que não é verdade. Algumas surgem talvez por ideias, outras por malícia. Então o torcedor tem que ter bastante cuidado com essas notícias. Não existe nenhuma participação da Avan nesse sentido. É um patrocínio para colocação da marca na camisa, no backdrop, as placas, enfim, mas então, só isso e para ser pago em 12 parcelas. Você deu uma entrevista semana passada à Vasco TV, que você disse claramente que o ano de 2019 não foi bom por conta da falta da venda de um ativo e porque o marketing talvez não tenha sido tão forte em função da situação do país. Exato. Você não acha que o marketing... É interessante até falar disso. As pessoas falam como se eu estivesse criticando o marketing. Dizer que o marketing não produziu aquilo que a gente gostaria não é dizer que ele não trabalhou bem, tá certo? Acontece que a gente sabe que o país está em crise ainda, né? Vive um momento difícil e as verbas de marketing elas encolheram, simplesmente encolheram, né? A saída da Caixa foi muito ruim, porque no momento em que você, quer dizer, qualquer patrocinador que quisesse estampar sua marca nas camisas e ele fosse procurar, por exemplo, como Master, ele ia encontrar 2, 3 clubes onde ele poderia investir, concorda? Sim. Porque, acho que se não me engano, 16 clubes estampavam a marca da Caixa. Então você tem uma oferta pequena para quem está procurando investir. No momento em que a Caixa sai, você aumenta a oferta, né? E essa é uma lei de mercado, lei da oferta e da procura. Se você tem excesso de oferta, o preço cai. Concorda? Sim. Então, se eu tenho lá, quero botar a minha marca em algum grande clube e eu só tenho um clube disponível, eu vou ter que botar a mão no bolso e pagar mais. Se eu tenho 6, 8, 10 clubes grandes disponíveis, eu vou escolher onde o custo é melhor. Então, isso foi muito ruim, baixou bastante o valor, né, dos espaços, e por isso e por outras coisas, né, da nossa economia, outras dificuldades da nossa economia, o marketing não alcançou aquilo que a gente esperava em termos de valores, mas alcançou sim uma série de outros quesitos, né, em número de patrocinadores, ações, porque o marketing não é só isso, em ações, em mídias sociais, nós tivemos grandes avanços na relação com o nosso torcedor. Então, não é uma crítica ao marketing, é uma constatação. Deixa eu te fazer uma pergunta, Campelo. O Vasco está mudando de material esportivo. A Diadora já foi oficialmente desligada, apesar de que ainda tem uma vigência de contrato até o final do Campeonato Carioca. Em breve nós vamos anunciar a nova marca. Comenta, eu vou dizer, se você quiser confirmar, ótimo, me dá a notícia. A capa provavelmente deve ser a nova patrocinadora, independente de quem seja. O contrato da Diadora era um contrato ruim, que foi firmado em gestões anteriores. Esse novo contrato é um contrato porque a gente vê empresas de material esportivo que ajudam muito os clubes. Você pode garantir que esse novo contrato vai rezar uma ajuda maior, que seja na contratação de um jogador, num suporte para alguma coisa maior dentro do clube? Como é que está esse contrato novo aí com a futura patrocinadora, a fornecedora de material? Então, a gente tem que entender o que é o mercado hoje, né? Isso é importante. Hoje, a maioria das marcas, elas não querem investir, né? Elas, muitas vezes, principalmente as maiores, elas escolhem 1 ou 2 e investem nesses. E muito porque há uma tendência, e não é só nessa área, em qualquer área, né, da economia, de se dividir de se dividir o risco, né?
Então, a maioria dos contratos hoje, eles são dividindo o risco. Então, eu entendo que o próximo contrato que será firmado é um contrato que vai ser mais vantajoso para o Vasco, mas vai ser mais vantajoso para o Vasco na medida que a gente consiga vender mais, que a gente consiga produzir mais com uma parceria com a marca. Agora, não te parece que para um clube que tem 180 mil sócios, que deu um recado no final do ano absurdo, que o mercado deveria olhar um pouco mais para o Vasco? Você não acha que isso também é um pouco, não vou dizer uma falha, mas deveria ser mais prestada atenção pelo clube? A gente tem um exemplo da Havan. A Havan só fechou com o Vasco porque o velho da Havan disse lá, olha, qual é o clube que vocês querem que eu patrocine? E a torcida do Vasco enlouqueceu, cara. Claro. Não é, isso não contou muito. Não é? A gente já vinha conversando, já vinha estreitando. Tô brincando, Luciano Hang, que é o dono já existia a possibilidade, obviamente, de fechar o acordo, mas sem dúvida alguma a ação da torcida impulsionou isso. E se você leva numa negociação na mesa, disse, olha, Claro. a gente tem 180 mil sócios. Em tudo que a gente vai conversar, a gente leva a força do Vasco. Não só isso, mas a história, o tamanho, e obviamente agora o fato da gente ter alcançado aí essa marca de 185 mil, é óbvio que isso tem que ser explorado, e é explorado. Você estava falando da maneira como o mercado olha para o Vasco. Eu te diria que isso é um processo, entendeu, Flávio? Isso é um processo. É um processo. Nós temos 2 anos à frente do clube na gestão. E uma das nossas prioridades é esse trabalho de mudança da imagem do clube. E isso vem acontecendo. Hoje, a gente percebe que o mercado já começa a olhar diferente. Quando você senta para conversar com um banco, quando você senta para conversar com um patrocinador, quando você senta para conversar com a própria televisão, já há uma percepção bastante diferente. Mas é um processo. Por outro lado, a gente tem alguns pontos negativos, como, por exemplo, a política do clube. Né? As pessoas acham que é choradeira, que é isso, que é aquilo, mas não. Eu uma vez, conversando até, citar aqui o Rodrigo Capello, e ele, logo no início, fez uma matéria em que ele dava uma visão ruim do Vasco, e nós fizemos uma nota, tal, rebatendo e tudo mais. Depois disso, tivemos uma aproximação com ele começou a observar o trabalho que estava sendo feito, qual era o nosso planejamento, o que a gente estava fazendo na reestruturação do clube, na reestruturação financeira, na reestruturação da gestão, dos processos, de tudo, o resultado do balanço. E, num dado momento, ele virou para a gente e falou, olha, o trabalho que vocês estão fazendo é fantástico, vocês estão de parabéns, é um trabalho maravilhoso e tal, mas eu não acredito no Vasco. Porque, primeiro, que no Vasco tudo tem que dar certo, né? Para as coisas acontecerem, tudo tem que dar certo. E outra, porque a política do Vasco é terrível, atrapalha demais, não deixa caminhar, não deixa andar. Então, assim, há também uma desconfiança do mercado por conta dessas permanentes brigas, né? Essas coisas... Toda hora reunião de conselho, e é uma coisa, o cara querendo derrubar o presidente, querendo uma artimanha aqui, outra ali. Isso depõe muito contra o clube e, enfim, é mais um obstáculo que a gente precisa vencer. Eu acho que vai ser vencido ao longo do tempo, né? Essa mudança de imagem ela já vem acontecendo e eu espero que a gente consiga ultrapassar também essa desconfiança. A gente está chegando, eu quero concluir aqui, eu tenho coisas, vou fazer um ping-pong com você, tá? Salário, presidente. Como é que está a questão de salário para pagamento dos funcionários e jogadores? Essa semana sai. Em breve? Não há previsão? É ping-pong? Em breve. Não, mas o breve pode ter um prazo até final do mês? Eu não dou prazo, Flávio. Essa é uma das coisas. Todas as vezes que eu sento com a comissão ou com os jogadores, eu não dou prazo. Eu não digo para eles vai sair tal dia ou vai sair tal dia. A minha relação é muito transparente. Eu passo para eles aquilo que está acontecendo, o que a gente está trabalhando, de que maneira a gente está pensando para botar o dinheiro para dentro e pagar. O que pode acontecer? Com todos eles. Até porque você foi funcionário do clube também. Claro, com todos eles. Inclusive... Você recebia em dia no Vasco? Nunca.
Nunca recebeu. Nunca. Mas esse é outro ponto. Mas você acha que isso é uma vantagem, não? Não, não acho. Eu acho que isso é péssimo. Acho que o clube tem a obrigação de pagar em dia. Mas a realidade é que há 20 anos o clube não paga em dia. Nós tivemos aí um período em 18 que a gente conseguiu pagar em dia. Aliás, foi quando nós vendemos o Paulinho. Isso é outra coisa que demonstra a seriedade da gestão, o compromisso com a austeridade. Nós vendemos o Paulinho e botamos para dentro do clube, 18,5 milhões de euros. Fizemos um câmbio com a taxa de 4,146. E as pessoas dizem que não há transparência, né? Então entrou no caixa do clube 76.701.000 reais. Desse dinheiro, nenhum centavo foi gasto com investimento em atleta, em trazer jogador ou em qualquer tipo, digamos assim, de benefício para o clube, de investimento, ou seja, no patrimônio ou em atletas. Todo esse recurso foi planejado ao longo de alguns meses para pagamento de salários, acordos para pagamento de dívida e impostos. Todo esse dinheiro. Tirando o que foi pago de empréstimo que nós havíamos contraído, comissão de agente e o que se deveria pagar para o próprio jogador, todo o restante do recurso foi pago com salário e imagem, Profut, impostos e encargos, água e luz, fornecedores e acordos civis. Mais nada. E tem aqui todo o saldo, zerando todos esses recursos. Isso talvez seja a sua maior prova de que houve uma austeridade aí. Você não usou dinheiro pro futebol. Isso. Qual prova maior que você tem de austeridade? Então entra quase 80 milhões de recursos. Você vendeu o Thales hoje, você usa para pagar dívida. Para pagar dívida. Não vou trazer um jogador. Pode a torcida reclamar, xingar, falar. Todo esse recurso vai ser feito para redução de dívida do clube. Se ocorrer uma venda, não estou nem dizendo, tá? Seja de que jogador for, vai ser feito para pagamento de despesas e redução de dívida. Quanto você precisa de hoje, Campelo? Uns 150, 200 milhões? 150, 200 milhões eu resolvi o problema do Vasco. A multa do Thales paga isso, não? 50 milhões de euros aí, mais ou menos? Vai só multiplicar, 4 vezes 5, 20, paga. Se chegar alguém pagando a multa. Enfim, essa é uma diferença. Estava falando hoje, agora há pouco. As pessoas falam, por exemplo, o Palmeiras. Não gosto de citar outros clubes, mas até porque o Palmeiras é um co-irmão, é um clube que a gente tem uma afinidade grande. Não tenho ajudado muito o Vasco não, mas tudo bem, mas vamos lá. Passado você tentou jogadores, parceiro, não deram amigo, um retorninho, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Mas, enfim, parceiro. Tiveram uma recuperação fantástica, hoje estão muito bem, mas lá atrás teve alguém que chegou e botou 200 milhões. Sem prazo para receber de volta. Então entraram 200 milhões, você trabalhou no pagamento da dívida e aí depois, ao longo do tempo, depois do clube saneado, isso foi pago. Hoje, se nós tivermos 200 milhões de entrada, de aporte, eu te garanto que a gente pode pegar esses 200 milhões, quitar as dívidas e devolver esses 200 milhões a quem investir com juro e correção. Porque o Vasco, ele é viável desde que a gente consiga solucionar o problema da dívida. Então, volto a dizer, em 2018 nós tivemos superávit de 65 milhões. Em 2019, apesar de não ter vendido nenhum jogador, eu acho que a gente vai ter algum superávit. 2020 está previsto um superávit. Então, se você tira da frente essas dívidas que sufocam o clube, essa margem te possibilita pagar o principal, ou seja, esse recurso que entrou, e ainda remunerar. Então, todo o problema do Vasco hoje é esse endividamento. Agora, deixa eu te perguntar, por que os outros vendem tão bem e para o Vasco a oferta é tão curta? Por que o Reinier, que não tem metade da força do Thales, por exemplo, é vendido por não sei quantos milhões para o Real Madrid? Talvez seja uma questão de também melhor relacionamento com o mercado? Ou não? Sei, não acredito. É o mercado, né? Assim, eu vou te dizer... Ou o europeu olha assim, o Vasco está no desespero, deixa eles... eu vou dar o que eu não sei quero para trás, mas acho que o Douglas não foi vendido por um valor baixo, acho que foi bem vendido. O Paulinho foi bem vendido. E de lá para cá nós não vendemos ninguém.
Agora, por que o jogador do nosso adversário foi vendido e o nosso não? Nós não tivemos sorte. Eu liberei o Tales para jogar o Sub-20, Sub-17, entendendo que ele poderia arrebentar no Sub-17, ser campeão e sair de lá super valorizado. E aí ele vai e se machuca. O outro, teoricamente, a possibilidade dele jogar num time cheio de jogadores consagrados era baixa, concorda? Sim. E, no entanto, ele vai, joga, faz gol, não sei o quê, vai bem. É sorte. Bom, deixa eu... Isso não é uma questão de competência. Eu acho que você tá com razão. Deixa eu te fazer umas perguntas aqui. Campelo, você se arrepende de ter se tornado presidente do Vasco? Não, me arrependo de nada. Você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Todo o trâmite? Faria tudo de novo. Não é uma coisa que hoje pensa assim, pô, onde é que eu me meti? De forma alguma, é aquilo que você já falou, pelo Vasco, porque muito pelo Vasco te deu, é uma maneira de você retornar, é isso? Exato. E você vem como candidato em novembro? Não sei, isso depende do que vai acontecer daqui para frente, depende de conversar com a minha família, depende de algumas coisas, mas é uma possibilidade. Mas é difícil ser presidente do Vasco, não é? É. Difícil é. Você outro dia comentou comigo que tá com o cabelo branco e o cabelo caindo, né? Caindo bastante. É difícil, né? É uma tarefa árdua, não é? É, mas é gratificante Isso também. tem te trazido problemas pessoais? Outro dia eu vi você discutindo até com um companheiro nosso, é amigo, é torcedor, que é o Helder, até você discutiu com ele no Twitter, depois você até ligou para ele cordialmente, que ele até colocou a questão de você estar aparecendo em rede social. Você se indignou com isso por quê? Me indignei pelo seguinte... veja bem, as pessoas têm as suas vidas, a minha família tem a vida dela, eu tenho uma filha de 8 anos, eu tenho uma mulher jovem e elas vivem a vida delas. Elas não são obrigadas a viver a vida do Vasco. A minha dedicação ao Vasco ela é enorme. Eu toda a vida viajei, acho que desde os meus 40 anos pelo menos, eu viajo todo ano, 2 vezes por ano, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos. Sempre fiz assim, eu nunca tirei férias de 30 dias, então eu viajava às vezes uma semana no meio do ano, uma semana ou 10 dias no início do ano. Toda a vida, eu viajei 2 vezes por ano para fora do país. Tenho casa e barco em Angra dos Reis há 20 anos, sempre fui a Angra, é o meu momento de lazer, onde eu relaxo. Com o seu trabalho, com o seu dinheiro, é isso aí, né? Com o meu dinheiro, eu não sou remunerado no Vasco. E pelo contrário, agora que eu sou presidente do Vasco, eu não tenho conseguido fazer isso, né? As vezes que fiz foi um período muito curto. Fui para o Chile no meu aniversário de casamento, e aí as pessoas se acham no direito de falar, de dizer que eu não deveria viajar, não deveria fazer isso, fazer aquilo. E o que eu digo para minha filha de 8 anos? Quando ela quer o pai presente? O que eu digo para minha mulher que se sacrifica, que deixa de sair, deixa de ir a festas, deixa de fazer um monte de coisa, que eu não posso ir a Angra, que eu não posso ir a Búzios? Então, assim, não falta dedicação ao clube. Então, eu vou continuar fazendo as coisas que eu faço e não admito que as pessoas interfiram na minha vida pessoal. E aí eu me deparo com uma declaração de que está no dia 13 e que eu ainda continuo de férias, o que é absolutamente mentira, né? Eu viajei no Ano Novo, ali depois do Natal, antes do Ano Novo, para Angra, um período que o clube não funciona, nada funciona. No dia 2, eu fui obrigado a ir para Natal, porque um sobrinho meu sofreu um acidente lá com uma fratura exposta. E acabei indo para lá para socorrê-lo e trazer ele de volta. Trabalhei a semana inteira. Na sexta-feira, às 7 horas da noite, depois de trabalhar, eu peguei minha família e fui para Angra, passar sábado e domingo. Voltei no domingo. Na segunda-feira, eu trabalhei até às 11 horas no meu consultório e depois das 11 até a meia-noite no Vasco. E aí eu me deparo com essa postagem. Eu, embora não responda a maioria, não faça absolutamente nada, eu sou ser humano e tem hora que, você transborda, né? E aí, de fato, eu dei uma resposta, né? Porque
As pessoas, minimamente, elas precisam se certificar da veracidade dos fatos. Né? A gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente escreve. E aí, dei uma resposta atravessada. Depois, liguei para ele para dizer para ele o seguinte: olha, você está dando uma declaração aí e que não é verdade, cara. Na realidade foi isso que aconteceu. Então, assim, essas coisas acabam repercutindo, porque aí a torcida acha que você não está preocupado com o clube, que não está preocupado com aqueles que não receberam, com aqueles que estão sem receber. Eu durmo 5 horas por dia e mal. Me preocupo permanentemente com essas coisas. Isso me incomoda profundamente. Agora, a gente faz o possível e às vezes até o impossível, mas, enfim, a coisa continua. Ela vai ser solucionada em algum momento, mas não vai ser da noite para o dia. Quando é que o Guarim volta para o Brasil? Não sei, quando ele aceitar o que o Vasco paga. Mas a proposta foi feita? A proposta sempre existiu. Não, nós, a coisa está mais próxima, está mais otimista? Bom, a proposta sempre existiu. Acho que está mais próximo, talvez. Né? Eu entendo, o Guarim é um jogador de altíssimo nível, que tinha um salário alto, tanto na Itália quanto na China, mas a nossa realidade é outra. Né? Então, assim, o Vasco está disposto a fazer um esforço, mas esse esforço tem que ser dentro dos nossos limites. E o que você está sentindo dele? Não posso fugir da austeridade. Claro, mas o que você está sentindo dele? Olha... Ele gostou do Vasco. Ele gostou do Vasco, acho que ele gostou do Rio de Janeiro. Me parece que agora está mais inclinado a negociar. Na realidade, não sou eu quem conduzo isso, mas as informações que eu recebo, o feedback que eu recebo tem sido positivo. Agora, me dizem que o jogador que você está cuidando diretamente é o Dedé. O Dedé quando é que chega, presidente? Não sei. Não tenho, mas não tenho o que dizer nesse momento. Mas é outro foco. Nós gostaríamos muito de contar com o Dedé. Mas volto ao dizer, desde que seja dentro dos nossos limites. Né? O Dedé é um jogador que vem aí, ao longo dos últimos anos, com um salário que todos sabem que é um salário elevado. Né? Não está aqui nenhum questionamento quanto ao merecimento. É uma questão não é de querer, é uma questão de poder. Né? Então, não é que a gente não queira pagar, é que a gente não pode pagar além daquilo que a gente tem proposto. Mas ele entende isso? O pessoal dele está entendendo isso? Eu acho que ele entende, ele conhece, acho que ele conhece a situação do Vasco, sabe qual é a situação do Vasco, acho que ele tem o desejo de jogar no Vasco. Já lhe falou isso? Está afim de voltar? Já. Mas, naturalmente, a questão financeira tem um certo peso, né? Então, vamos ver. Para concluir, eu queria deixar um espaço para você mandar uma mensagem ao torcedor do Vasco. Queria que você falasse de 3 assuntos muito rapidamente nessa sua despedida. A questão do acesso a São Januário, que tem sido uma preocupação grande para o torcedor, Campelo, em relação ao Vasco. Até soltou uma nota oficial essa semana, até pedindo desculpas pelo atropelo. Está muito complicado ali, tem muita gente que está com dificuldade de entrar, tudo bem pela carteirinha, mas o modus operandi é complicado, né? Tem que enfrentar fila, aquela coisa toda. A questão do CT e a questão do estádio, em que pé estão. E a sua palavra final para o torcedor do Vasco, agradecendo muito aí pela presença, pela deferência. O papo foi longo, mas eu acho que foi bastante esclarecedor. E o que você quiser falar, o canal está aberto aqui para você. Bom, primeiro, prestar aqui um esclarecimento para o torcedor vascaíno. Nós temos nos esforçado muito no sentido de resolver essas questões em relação à entrada em São Januário, aos ingressos. Não é uma operação fácil. Nós tínhamos uma média de envios de novas carteirinhas na ordem de 2.000 carteirinhas mês. E aí, de uma hora para outra, nos vimos obrigados a enviar 150 mil novas carteirinhas. E aí não é só o fato de você enviar, você tem que produzir, tem o envelope, tem a etiquetinha, tem o adesivo,
e não depende só do Vasco, depende de fornecedores. Depois você tem que, nessa carteirinha, você tem que inserir os dados, né, lá na tarjeta magnética. Esses dados, eles têm que ser enviados para a tiqueteria. Enfim, não é uma operação simples e fácil. E que a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente erra uma sequência, você pode pegar um lote inteiro errado e ter que devolver. Parece que agora, já nesse mês, a gente já enviou em torno de 20 mil novas carteirinhas. Montamos uma força-tarefa para isso. Dia 5 tem jogo, né? Da Sul-Americana. Né? Montamos uma força-tarefa para isso, para conseguir enviar essas carteiras. Esse trabalho está sendo acelerado, mas ele precisa ser feito de uma maneira muito séria. E assim, não adianta a gente pegar também qualquer um, colocar para trabalhar sem ter treinamento, sem ter conhecimento daquilo que está fazendo. Então esse é um gargalo que dificulta. Por outro lado, a empresa que faz os tickets, que faz a venda dos ingressos, foi obrigada a mudar o sistema, e essa mudança de sistema ela acabou ocasionando uma série de problemas, inclusive na interface com a FENG, que é quem faz a gestão dos sócios. Isso também está sendo trabalhado, tem em torno de 10 como se diz, que faz sistema, como é que é o nome? Programadores trabalhando nisso, e a ideia é que num período curto a gente consiga resolver todos esses problemas. É uma operação complicada. É uma operação um pouco complicada. Rapidinho, do CT, como é que está aí? Então, em relação ao CT, está indo de vento em popa. A gente tem lá uma dificuldade, que são as famílias que ocupam ali aquela região. Eu tenho feito um trabalho ali corpo a corpo com o vereador Alexandre Esquerdo, que tem ajudado, com o próprio prefeito, e agora essa semana já começa a ser feito o pagamento do aluguel social. Isso leva uns 15 dias, e aí então a gente vai começar a remover aquelas famílias e para então avançar numa outra área. Mas a ideia é que até o meio do ano essa primeira etapa esteja concluída, com o muro em torno do terreno, com os 2 campos, com as instalações de vestiário, sala de musculação, departamento médico, entre outras instalações que são necessárias para o funcionamento do futebol. E aí, vou dar aqui de primeira mão para você. Muito obrigado. Eu estou trabalhando, e aí poucas pessoas sabem, né? Num novo CT que seria para abrigar o futebol feminino e a base, né, até 14 anos, que é no terreno lá de Caxias, onde o Vasco tem um campo, mas é um campo isolado, não tem água, não tem luz, não tem nada. E a ideia é que também até o meio do ano a gente tenha... do lado do Parque Gráfico do Globo? Do lado do Parque Gráfico. Isso. A ideia é que até o meio do ano a gente tenha lá 3 ou 4 campos com instalações também de vestiário, enfim, as construções necessárias para o funcionamento. Aí sou eu que eu vou botar para dentro. Não, esses recursos eu estou pessoalmente envolvido em conseguir uma parceria. Colocar esse CT de pé significa uma economia para o clube de R$100 mil, algo em torno de R$100 mil por mês. Então, estou trabalhando para viabilizar isso, já tem uma boa parte em andamento. Acho que 3 ou 4 meses, talvez, a gente já tenha aí mais um CT para o clube. E o estádio? Como é que está a questão do projeto do estádio? Janeiro agora, de 2020 mesmo? 21? Não dá para dizer, né? Isso vai depender. A gente está trabalhando agora na estruturação do fundo para que a gente comece, então, a correr atrás de captação. No dia 29 eu devo ter uma reunião que é importante nesse sentido, com um possível investidor, e dependendo do tempo que a gente levar para colocar de pé o fundo, né, estruturar o fundo e captar, pode ser que ainda esse ano a gente inicie as obras. Bom, para concluir, queria que você deixasse sua mensagem. Eu só não vou cantar a musiquinha aqui, porque... Obrigado, Campelo. Aliás, história aquela da bandeira de domingo, como é que foi aquilo? O que foi aquilo? Iniciativa de torcedor, né, cara? Eu fiquei surpreso também.
Nem da música você gostou? Cara, na realidade eu sou... isso me causa um certo constrangimento, né? Eu sou um pouco tímido em relação a essas coisas e, enfim, isso me deixa meio sem graça. Manda um recado pro torcedor, por favor, pro sócio, pro assinante, pro torcedor do Vasco, que tá na mesma angústia que você, campeão. Tá aí na expectativa de um 2020... A gente foi domingo em São Januário, que teve de gente que me perguntou assim, pô, dá uma notícia boa aí, cara, você só dá uma notícia ruim. Eu acho assim, que o torcedor, ele tem que ter, nesse momento, muita sabedoria, né? Sabedoria para discernir, para separar o que tem de notícia verdadeira, o que tem de interesse político por trás, o que é plantado para causar mais confusão, mais distúrbio. Então, vejamos. Que o salário do Vasco atrasa, todo mundo sabe, sempre atrasou. Ah, é justificável? Não, ninguém quer que atrase, mas sempre atrasou. Por que agora passou a ser um cavalo de batalha? A gente está fazendo um esforço enorme para resolver o endividamento. A gente tem mostrado resultados positivos nos 2 últimos anos. Tá certo? E por que agora todo esse foco? Porque esse foco... na realidade, quer dizer, toda essa falação, tudo isso, ele tem um único interesse: desviar a atenção do torcedor para aquilo que está sendo feito. Então, o movimento da torcida, que foi fantástico, de botar 185 mil novos sócios, ele é, digamos assim, não vou dizer que é apagado, mas ele é escanteado por conta dessas discussões. O possível superávit de 2019, apesar de tudo que deixou de acontecer, né? O desempenho do time, que não é aquilo que a gente gostaria, óbvio, a gente quer ser campeão, mas a gente sabe que a gente não está, nesse momento, em condições de brigar para ser campeão. Mas foi um desempenho satisfatório, né? Tá longe de ser o desejável, mas é um desempenho que nos dá um conforto, sabendo que nós estamos num momento de reestruturação do clube. Todos os avanços que nós tivemos em mídias sociais, no relacionamento do clube, tudo que está sendo feito acaba sendo colocado em segundo plano por questões que são plantadas a todo momento. Então, toda hora tem uma notícia falsa, tem uma historinha aqui, uma historinha ali. E aí eu acho que o torcedor vascaíno tem que ter esse discernimento. Então, a gente lança um programa, lança um CT, e aí a galera da oposição faz questão de dizer que não foi o presidente, que não foi a gestão, que foi só a torcida que fez. Óbvio que a torcida é fundamental, óbvio. Mas o terreno foi conseguido por essa gestão. O projeto foi feito por essa gestão. A criação das condições para que o torcedor pudesse ajudar, doar, foi feita por essa gestão. Mas aí quem está contra faz questão de trazer aí esses questionamentos. Então, acho que o torcedor tem que estar muito atento. Esse vai ser um ano muito difícil, especialmente por conta dessas questões políticas que já tiveram início. Acho que o vascaíno deve olhar para os resultados que nós temos obtido, né? Nós queríamos um atacante goleador, nós trouxemos o Germancano, estamos montando o CT, o projeto de São Januário está caminhando. Agora nós estamos partindo para um segundo CT, que vai dar uma condição fantástica para o clube de selecionar jogadores num lugar em Caxias, num lugar de fácil acesso, onde várias comunidades, vários pontos da cidade têm fácil acesso, que facilita a captação de novos talentos, que propicia condições para que as nossas categorias de base até o sub-14 poderão treinar a partir do momento em que nós tivemos o CT daqui de Jacarepaguá pronto. Então, assim, eu acho que a gente tem, sim, preocupações, né, e são grandes, com endividamento, eventualmente com falta de pagamento aqui, outra ali, mas nós temos, sim, muita coisa para comemorar, muita coisa para renovar a nossa confiança, para renovar
digamos assim, a nossa autoestima. Muito obrigado ao presidente Alexandre Campelo. Espero que tenha sido esclarecedor, pelo menos para mim. Eu fiz todas as perguntas que eu queria fazer e acho que é um serviço que a gente presta ao torcedor do Vasco. Agora você tira o seu juízo de valor. Nosso papel foi feito. Ele veio aqui, deu a cara a tapa. Agora é com vocês. Muito obrigado, um grande abraço e logo mais tem Vasco e Flamengo no Maracanã. Tchau, turma!